Louvado seja Deus. Sermões Clássicos, capítulo 21. Nossas palavras dominam nossas vidas. Autor: Kennedy Reagan. Compartilhe. Se inscreva no canal Semeando Vidas. Em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim para nós: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Estou convencido de que poucos cristãos percebem essa importante verdade, esse importante fato. Nossas palavras nos dominam. Nunca estaremos acima da confissão de nossos lábios. Subiremos ou desceremos de acordo com o nível de nossa fé. Muitas vezes as pessoas descobrem o poder de suas palavras e as fazem trabalhar em benefício próprio, mesmo sem serem salvas. Por exemplo, alguém pode continuamente afirmar para si mesmo: posso fazer qualquer coisa que puser na cabeça. Enquanto disser isso com sua boca e acreditar nisso em seu coração, será bem-sucedido em tudo que fizer. Ele pode não entender a lei espiritual que está atuando por trás de sua atitude, mas mesmo assim ela lhe trará resultados. Por outro lado, já vi pessoas olharem para uma tarefa à sua frente e afirmarem: não sou capaz de fazer isso. No momento em que disserem aquilo, foram derrotadas. No momento em que você afirma não ter fé, a dúvida se levantará como um gigante e lhe fará prisioneiro. Você estará preso por suas palavras, sim, por suas próprias palavras negativas. Provérbio capítulo 6, versos 2 diz: estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da sua boca. Outra versão diz: fostes feito cativo com as palavras da sua boca. Isto significa que sejam boas ou más, suas palavras o dominam. Nossa confissão é parte vital de nossa fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, nos diz que Deus exige que tenhamos fé para que possamos agradá-lo. Se Deus exigisse fé quando fosse impossível crer, teríamos o direito de desafiar sua justiça, pois isso seria injusto. Mas nós podemos tal coisa. É possível. A Bíblia diz assim. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Deus. Está em Romanos, capítulo 10, versos 17. Deus nos diz como a fé vem a existir ou como podemos aumentá-la ouvindo sua palavra. Portanto, a responsabilidade de termos ou não uma fé forte é toda nossa. Vejamos qual o papel da confissão de nossos lábios em nosso caminhar pela fé.
Romanos, capítulo 10, versos 8 e 10 diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos está perto de ti. Louvado seja Deus. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Note a expressão com a boca se confessa a respeito da salvação, no versos 10. Esse princípio não é válido apenas no que diz respeito à salvação. Na verdade, a confissão é feita a respeito de qualquer coisa, salvação, prosperidade, cura ou qualquer que seja sua necessidade. Isso está plenamente de acordo com o que Jesus ensinou sobre fé. Marcos 11, 22. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Glórias a Deus, aleluias. A frase tende fé em Deus, no grego, significa literalmente tenha a fé divina. Ou poderíamos dizer assim, tende fé igual a de Deus. Tende fé igual à fé de Deus. Marcos 11, 23 descreve a fé igual a de Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Quero que você note duas coisas sobre a fé divina. Primeiro, você precisa compreender que a confissão precede a posse. A maioria das pessoas quer primeiro possuir a bênção e então confessá-la. Mas note que Jesus disse, assim será com ele que crê. Marcos 11, 23. Veja, no momento em que professa, você ainda não possui. Porque a confissão precede a posse. Você precisa confessar a palavra de Deus para trazer aquilo que deseja para a esfera da realidade. Está lá em Hebreus capítulo 11, versos 1. Louvado seja Deus. Segundo, você precisa crer em suas palavras. Precisa crer em seu coração que o que disse irá se realizar. Você precisa crer na palavra de Deus no seu coração, então na palavra de Deus em seus lábios. Fazer isso lhe dá poder sobre demônios, lhe dá poder sobre enfermidades e circunstâncias. Muitas vezes, as pessoas dizem, como eu gostaria de ter esse tipo de fé. Bem, a Bíblia afirma que você tem. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 13, a palavra do Senhor diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. O apóstolo Paulo não disse estarmos tentando conseguir o mesmo espírito de fé ou que estamos esperando consegui-lo. Ele não diz que algum dia, quem sabe, o consigamos. Em 2 Coríntios, Paulo disse, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Ele usou o presente simples, isso significa que temos agora o mesmo espírito, o espírito de fé, é este que temos. 2 Coríntios capítulo 4, versos 13, diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei,
por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Cremos, portanto, falamos. Crer na palavra e falar sobre ela opera no mesmo princípio de fé que Jesus mencionou em Marcos 11:23. Louvado seja Deus. Podemos ver este princípio inúmeras vezes ilustrado na palavra de Deus. A mulher com hemorragia disse: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Mateus capítulo 9, versos 21. Jesus respondeu: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Está lá no 22. Ela recebeu exatamente o que creu e professou. No Antigo Testamento, Caleb e Josué tinham esse mesmo espírito de fé. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Está em Números, capítulo 13, versos 30. Os outros 10 homens que estavam com Caleb e Josué, espionando a terra, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Pronto, já está derrotado. Está no versos 31. Todos os espias receberam o que disseram que receberiam. Os 10 que se disseram incapazes de vencer, não venceram. Oxalá tivéssemos morrido nesse deserto. Número 14:20. Eles receberam o que disseram. Vieram à morte no deserto posteriormente. Entretanto, Caleb e Josué não morreram no deserto. Eles disseram: certamente prevaleceremos contra ela. Números 13:30. Eles foram os únicos daquela geração que entraram na terra prometida e a possuíam. Esses são apenas alguns dentre muitos exemplos na palavra que nos mostram que, boas ou más, nossas palavras dominam nossas vidas. Então nunca fale sobre derrotas ou falhas. Nunca. Por um momento sequer, admita que Deus não pode ajudá-lo a vencer na vida. Ao falar em derrota, está dizendo: Deus, o Senhor não pode me dar a vitória, mas Deus é o Deus mais que suficiente e Ele pode lhe dar a vitória em qualquer situação da sua vida. Nós, como cristãos, precisamos ter a mente de Deus. Precisamos continuamente proclamar com nossas palavras que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versos 4. O Espírito Santo que habita em nós é maior do que o maligno e que todas as hostes demoníacas que estão no mundo. Em Jesus, somos mais que vencedores sobre todo o poder do inimigo. Romanos capítulo 8, versos 37. Aprenda isto. Suas palavras podem promovê-lo na vida. Suas palavras o farão vitorioso ou manterão cativo. Lembre-se, você é enredado pelas palavras negativas que saem de sua boca. Está em Provérbios capítulo 6, versos 2. Suas palavras podem ser cheias de fé, que agitará os céus e abençoará a humanidade. Ou podem ser cheias de ira, rancor ou dúvida. Ou seja, suas palavras podem se tornar o que você quiser que elas se tornem. Isso compete a você, a mais ninguém. A sua fé nunca estará acima das palavras da sua boca.
Você deveria encher suas palavras com fé e amor. Cultive o hábito de deixar que as coisas de Deus ocupem seus pensamentos. Você estará cumprindo Filipenses capítulo 4, versos 8. Aprenda a usar palavras que edificarão seu próprio espírito, palavras que sejam positivas e repletas de fé. Você alguma vez visitou alguém que estivesse passando por provações ou aflições e toda a conversa girou em torno de dúvida, descrença e fracasso? Você provavelmente saiu se sentindo como se um espírito de depressão estivesse tentando te atrelar a você. Bem, se o que os outros dizem o afeta, quanto mais o que você diz o afetará também. Então, sobre o que deveria conversar? Sobre a grandeza de Deus. Ao falar sobre quão grande é Deus, seu espírito será sustentado em fé, confiança e certeza. Muitos cristãos derrotam-se a si mesmos, gastando longas horas contando a outros quantos erros já cometeram, quão grandes são seus problemas e quão fraca é sua fé. Quanto mais procederem assim, maior lhe parecerão seus problemas e mais fraca se tornará sua fé. Em vez de diagnosticar o seu caso, enxergando-o através de seus olhos naturais, deixe que a palavra de Deus faça isso, creia no que diz a palavra de Deus e fale sobre isso, ao invés de dizer, não tenho muita fé, diga, tenho o mesmo espírito da fé, de acordo com o que está escrito, creio, portanto, falo. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 13. Quando os crentes me falam que não têm fé alguma, sempre pergunto, então por que você não busca a salvação? Eles dizem, eu sou salvo. Respondo, mas como foi que você foi salvo? Sem fé? Isso é impossível. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Efésios capítulo 2, versos 8. Essa é a única forma pela qual você pode ser salvo. Na verdade, a Bíblia diz que Deus repartiu a cada um a medida da fé. Romanos capítulo 12, versos 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação. Segundo, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ainda adolescente, antes de assumir o ministério em tempo integral, percebi que quando enfrentava situações difíceis ou crises, me ajudava a dizer, tenho uma medida da fé que move montanhas. Às vezes, o caminho era penoso e os problemas se amontoavam. Parecia que nada dava certo. Por vezes parecia que eu estava derrotado e que o fracasso batia a porta, mas eu apenas dizia em voz alta, tenho uma medida da fé divina, tenho uma medida do tipo de fé que no princípio criou o mundo. Depois de dizer isso, aquelas circunstâncias pareciam tão pequeninas e insignificantes que eu estava preparado para superar todas elas. Minha fé subia ao nível da minha confissão. Depois de entender que cada um tem uma medida desta fé divina, você precisa perceber que
esta fé pode ser aumentada. A Bíblia diz, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, segundo a Tessalonicenses capítulo 1, versos 3. Vemos então que a fé pode crescer e deve crescer. A palavra de Deus é alimento para a fé. Você precisa se alimentar da palavra e exercitar sua fé de tal modo que ela possa crescer. E parte do crescimento da fé é aprender a encher sua boca com palavras que estejam em sintonia com a palavra de Deus. Lembro-me de quando minha esposa e eu compramos, há muitos anos, nossa primeira casa. Era apenas uma casinha bem simples, mas naquele tempo era como uma mansão para nós. Minha esposa, Loreta, me disse: Kennedy, nós precisamos de cortinas novas. Eu lhe disse: eu estiquei a minha fé tanto quanto ela poderia aguentar. Se você colocar cortinas em cima da minha fé agora, ela se romperá. Minha fé for esticada como um elástico até seu limite máximo para comprar aquela casa. Então eu disse: querida, você precisará crer para conseguir suas cortinas. Então ela colocou sua fé em ação por suas cortinas novas e começou a confessar a palavra e a edificar sua fé. E ela conseguiu aquelas cortinas. Eu simplesmente não podia acrescentá-las à minha medida de fé, porque sabia já estar operando no limite máximo da minha medida ou capacidade de fé. Se você não tem certeza sobre qual é o seu nível de fé, não comece pelo topo, comece pelo primeiro degraus da escada e vá subindo. Se não pode crer por 1 quilo de ouro, comece com 1 grama. Depois de algum tempo você chegará aos 1000 gramas. O Sr. Miller foi um ministro que construiu um orfanato em Bristol, Inglaterra, há muitos anos. Ele certa vez disse que quando começou a orar e a crer em Deus para suprir as necessidades do orfanato, só podia crer em Deus por um grama de ouro. Mas o Sr. Miller afirmou que depois de 50 anos exercitando e alimentando sua fé na palavra de Deus, poderia crer em Deus com a mesma facilidade por 1000 quilos de ouro como havia crido por 1 grama há 50 anos atrás. Muitas pessoas erram por tentarem alcançar de imediato a marca da fé por 1000 quilos. Há alguns anos o Senhor me disse: volte para o AEOU da fé. Muitos que hoje ensinam a fé e a confissão estão ensinando no nível em que se encontram agora. As pessoas que os ouvem tentam fazer sua fé operar no nível de tais professores e terminam por ficar confusas. Louvado seja Deus. O Senhor continuou: essas pessoas não percebem que o próprio professor não começou no nível em que se encontra agora. Ele começou aos poucos e foi continuamente crescendo em sua fé, alimentando-se na palavra e exercitando-se em coisas pelas quais poderia crer. Assim, há um crescimento da fé
Entretanto, qualquer que seja o motivo pelo qual uma pessoa esteja crendo, as palavras que fala depois de orar podem determinar se irá ou não receber sua resposta. Alguns dizem, bem, se eu dissesse que não estou duvidando, estaria mentindo. Falam de acordo com sua mente, ao invés de ouvirem seu espírito. É isso o que muitas vezes derrota as pessoas. Mas a fé não é da cabeça, é do coração. A Bíblia diz em Marcos 11:23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer. Não duvidar onde? Veja, Romanos capítulo 10, versos 10. Porque com o coração se crê. Tenho dito isso por anos e continuarei dizendo, a fé operará em seu coração com dúvidas em sua cabeça. No coração a fé, na cabeça a dúvida. Você tem que saber trabalhar com essa diferença. O problema é que muitas pessoas nunca distinguem entre sua alma e o seu espírito. A fé não é da alma ou da mente, é do espírito ou do coração. Você não se deixa guiar pelo que está na sua cabeça quando se trata das coisas de Deus e daquilo em que você está crendo, mas pelo seu espírito. Eu sei que a fé operará em seu coração com dúvidas em sua cabeça. Logo depois de ter feito a oração da fé, deitado no meu leito de enfermidade, minha cabeça estava cheia de dúvida. Minha mente não parava de dizer: a sua oração da fé não vai dar resultado algum. Se tentar se levantar, cairá de cabeça, cairá morto. Mas eu ouvi o Senhor me dizer lá dentro do meu espírito: você crê que está bem? Respondi: certamente, Senhor. E o Senhor disse: bem, então levante-se. Pessoas que estão bem já devem estar de pé às 10h30 da manhã. Minha mente disse: mas como você irá se levantar se está paralisado? Entretanto, não sei o que aconteceu, mas eu não dei ouvidos à minha cabeça. Agi de acordo com o meu espírito. Eu não sabia essas coisas, mas eu agi assim. E recebi o que havia pedido com fé, levantei-me da cama orando, glorificando a Deus. Alguns dos maiores milagres financeiros que presenciei em minha vida no ministério me aconteceram enquanto minha cabeça estava me dizendo: não vai funcionar, mas não dei ouvido à minha cabeça. Dei ouvidos ao meu coração e falei o que meu coração cria de acordo com a palavra. Vai funcionar. Por exemplo, foi assim que compramos nossa primeira casa, aquela que, para recebê-la, precisei usar de toda a minha fé. Alguém me ofereceu uma casa por uma entrada de $1.000 em 10 dias. Era um excelente negócio e eu queria ser a vontade de Deus que eu comprasse aquela casa. E assim mesmo, sem ter os $1.000 para a entrada, disse pela fé: fico com a casa. Falei para o homem: terei o dinheiro em 10 dias. Eu sabia que tinha de dizer isso. Não sentia vontade de dizê-lo. De fato, minha cabeça estava me torturando. Sei que agora não parece muito
Mas aqueles $1.000 me parecia tanto quanto $1 milhão hoje. Minha cabeça dizia, não vai funcionar. Você está indo longe demais nessas coisas. Onde você vai conseguir $1.000? Mas eu não ouvi minha cabeça. Ouvi meu coração. Ouvi meu espírito. Você precisa continuar dizendo aquilo que crê no seu espírito, porque você compreende sua fé através das palavras da sua boca. Suas palavras irão afetar as suas circunstâncias, suas palavras dominarão as circunstâncias da sua vida. Pode crer nessas coisas. Assim, antes de sair, disse para o homem muitas vezes que eu daria o dinheiro em 10 dias. Eu sabia que precisava continuar dizendo aquilo. Eu precisava fixar aquilo na minha mente. Minha cabeça brigou comigo a cada passo do caminho. Não sabia onde iria conseguir $1.000 em 10 dias. Pensamentos de fracasso dispararam contra a minha mente mais rápido do que uma metralhadora dispara suas balas, mas continuei dizendo para mim mesmo, terei os $1.000 em 10 dias. Eu já tinha aprendido há muito tempo a não dar ouvidos à minha cabeça, mas a agir de acordo com o meu coração, o meu espírito. E é o que eu estava fazendo naquele momento. No dia seguinte, depois do culto da manhã, uma mulher que havia sido cheia do Espírito Santo em um dos meus cultos anteriormente, me chamou à casa pastoral e me perguntou, você precisa de $1.000. Por que você pergunta? Eu queria saber se alguém havia dito isso a ela. Bem, a noite passada comecei a orar e algo dentro de mim parecia me dizer para lhe dar $1.000. Não duvide disso, irmã. Oh, glórias, aleluias. Logo depois a mulher foi à casa pastoral e me entregou 10 notas de $100. Glórias a Deus. Eu sei que a fé operará no seu coração com dúvidas em sua cabeça. Então vemos que a fé é do coração. E uma das formas pelas quais a fé se manifesta é através das palavras de sua boca. Mas você precisará edificar sua fé com a palavra de Deus antes que ela lhe produza resultados. Por exemplo, é possível perceber onde as pessoas estão em seu caminhar pela fé, pelo que elas dizem. O que estão confessando? A palavra de Deus ou os seus problemas? Por exemplo, muitas vezes ministrei a palavra e orei com pessoas pedindo sua cura. Mas eu podia dizer pelo que algumas delas falavam, que não estavam em fé, não estavam confessando a palavra. Eu tentei trazê-las para meu nível de fé e confissão para que pudessem concordar comigo que estavam curadas de acordo com a palavra de Deus. Mas muitas dessas pessoas persistiram em confessar o problema ao invés da palavra. E ficaram piores. Eu me lembro especialmente de uma mulher que precisava de uma cirurgia. Eu podia afirmar pelas palavras daquela mulher que ela não era capaz de crer que a cura lhe pertencia e que, de acordo com a palavra de Deus, ela estava curada. Perguntei-lhe, no que consegue crer? Algumas vezes é preciso perguntar às pessoas, no que você pode crer? Para determinar seu nível de fé. Você precisa compreender que sua fé sempre lhe trará resultados, mas você não pode sempre fazer com que a sua fé traga resultado a outros. Nós devemos querer ajudar as pessoas, não importa o nível de fé que elas estejam. Eu perguntei a essa mulher no que ela poderia crer, se ela
não fosse capaz de concordar comigo, confessar o que a palavra de Deus dizia, então eu iria concordar com ela. A mulher disse: posso crer que Deus vai me acompanhar e fazer com que a cirurgia seja bem sucedida. Ora, então fui ao nível de sua fé e concordei com ela em oração. Oramos para que ela fosse bem sucedida na cirurgia e que se recuperasse tão rapidamente que até os médicos ficariam assombrados. E Deus lhe respondeu porque ela creu que ele responderia. Eu estava lá quando o doutor veio para uma visita pós-cirurgia. Ele não conhecia Jesus como seu salvador pessoal, mas me disse: reverendo, se algum médico me dissesse que qualquer pessoa tivesse se recuperado tão rapidamente de uma cirurgia dessas, eu não acreditaria. E completou: serei franco com você, apontando para o quarto dela. Não é nada menos que um milagre o que está acontecendo aqui. Bem, se você não pode alcançar um grande milagre, fique com um pequeno e continue exercitando sua fé e confessando a palavra em sua boca e acabará tendo fé suficiente para esperar o melhor de Deus. Um homem me perguntou certa vez: irmão Kennedy, como posso dizer se estou confessando a palavra do meu coração ou só da minha cabeça? Você é casado? Perguntei. Ele disse sim. Você já disse à sua esposa que a ama? Claro. Ele respondeu e eu disse a ela que a amo hoje, de manhã, durante o café. Mas isso veio da sua cabeça ou do seu coração? Ah, entendi. Quando ele disse à sua esposa que a amava, seu coração concordou com as palavras de sua boca. Você precisa crer na palavra em seu coração e então declarar o que crê. Você não pode confessar a palavra a partir de sua cabeça e esperar resultados, porque a fé é do coração. Compreenda que suas palavras dominam você, estando elas cheias de fé ou dúvida. Irão determinar as circunstâncias de sua vida. Suas palavras o farão vencedor ou se manterão cativos. Portanto, aprenda a falar de acordo com a palavra de Deus. Confesse continuamente os textos que prometem as coisas que você deseja. Enquanto faz isso, elas se registrarão no seu espírito. A sua fé crescerá até o